Aí a gente tem... Maravilha. Hoje eu preparei um formato diferente aqui para a gente, sabe? Para a gente ter mais qualidade de visão, um aspecto mais visual para esse nosso estudo da noite de hoje, tá? Então vamos lá. Aqui está. Então hoje, tá? Nós vamos fazer o estudo de Atos, os capítulos 5 e 6, tá ok? Vocês estão vendo a minha tela, sim, né? Estão vendo a minha... Tá vendo, né? Maravilha, maravilha. Muito bem. Então, parabéns aos participantes, né? E principalmente aos pastores Rodrigo Faraco e também o Francisco Evandro, no qual eu queria fazer aqui uma oração, sabe? Começar com uma propagação e que ela seja um conosco e que nós sejamos um com o Senhor. Que possamos trabalhar em unidade, Senhor, nessa noite de hoje, em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Mestre, nosso irmão, nosso pastor, nosso rabi, nosso amado, que o nosso caminho, que a nossa verdade e a nossa vida sejam iluminadas nessa noite de hoje, que muitas revelações caiam do céu, que possamos ser ungidos, Senhor, nessa noite, que possamos receber uma porção dobrada do Espírito Santo. E já te agradecemos em nome do Senhor, nós te bendizemos, ó Jesus, o seu nome é muito poderoso, o teu sangue tem poder. Em nome de Jesus, que o entendimento se abra para podermos compreender a sua palavra e também praticá-la. Conceda aqui aos seus servos, todos nós, os pastores, graça, sabedoria e essa unção para que essa noite seja algo íntimo, Senhor, algo profundo, revelador, transformador, arrebatador, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 5. Então, eu vou pedir para começar a leitura. Pode ser, deixa eu ver aqui. Quem quer começar? O pastor Rodrigo ou o pastor Evandro? Posso começar? Pode começar? Então vamos lá. Consegue ver na minha tela, Faraco? Vou ler aqui na minha, que está mais forte. Tá, boa. A gente vai acompanhando por aqui também. Beleza, então. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e, retendo parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Em um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja,
e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava se ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de meia-noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. E, ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos. Travou, Rodrigo. E este se ajuntou ao número de uns 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento,
elevou muito povo após si, mas também este pareceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho e, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Uau, glória a Deus. Show. Que maravilha, que maravilha. Amém, Senhor Jesus, coisa mais extraordinária. E então agora nós vamos continuar, tá? Vamos continuar aqui agora com o pastor agora Evandro Francisco. Tem que abrir o microfone, amado. Isso. Agora deu? Deu certo? Agora estamos ouvindo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio do Espírito e de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Amém. Uau, muito show. Nada como a gente ter pastores na leitura aqui também fazendo parte da nossa imersão. Ela dá uma outra vibração, uma outra energia, né?
E lembrando a todos que na próxima quinta-feira, tá, vai ser o nosso último encontro. O nosso último encontro da imersão de Atos dos Apóstolos, tá? E nós vamos caprichar muito. Tem muita coisa para a gente ver hoje, muita coisa para a gente ver quinta-feira. Então, pega a sua Bíblia aí, que hoje nós vamos detonar, tá? E na quinta-feira vai ser bem profundo também, tá? Na segunda que vem, olha só, nós vamos ter o treinamento hoje, a imersão, vamos ter o treinamento na quinta-feira, uma imersão mais profunda, e na segunda que vem começa um aprofundamento no Atos dos Apóstolos. Aqueles que se identificaram, que gostaram, a gente vai mais além, vai mais profundo, vai fazer um treinamento ainda mais profundo, tá? Como é que vai ser esse treinamento já para a gente avisar aqui para quem tiver interesse e tal? Serão 4 capítulos por semana, nós vamos ver 2 capítulos por encontro, 2 na segunda, 2 na quinta, 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 e 2 na segunda e 2 na quinta. Vão ser 10 encontros, tá? Aqui estão as datas dos encontros. O primeiro, oficialmente, do treinamento de aprofundamento em Atos vai ser dia 19, tá? Capítulo 9 e 10, aí vai. Capítulo 11 e 12, aqui pega mais o magistério de Pedro, aqui começa o magistério de Paulo. Aqui o negócio começa a se aprofundar ainda mais. Capítulo 13 e 14, no dia 25 de abril, 28 de abril, 2 de maio. O treinamento vai até o dia 19 de maio. Até 19 de maio, onde a gente fecha os 28 capítulos, tá? Então, quem participar terá a gravação de todos os encontros que a gente teve da imersão. Que encontros são esse? O primeiro, o segundo, esse e o último, tá? Para você ter a sequência dos 28 capítulos, tudo lá na plataforma, que para quem quiser participar vai estar disponível para você estudar. E de bônus, tá? Vai ter uma sessão gravada de consultoria em grupo para trabalhar a inteligência emocional. Nós vamos falar um pouquinho de serenidade, de confiança que você vai receber. Tudo isso tá por R$ 97,00 em 4 vezes sem juros, para quem quiser participar, tá? Bem, então vamos lá. A gente já abordou a introdução. Vai, Alex, vai ser um crescimento maravilhoso, né? E é um investimento bem acessível, né? Que todo mundo pode fazer, pode parcelar, é uma coisa que só vai acrescentar e iluminar a vida de todo mundo, tá? Então, a gente fez questão de fazer um preço bem acessível, tá? Então, olha só, a gente já viu a introdução em Atos, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente já abordou também a preparação, tá, dos apóstolos, que foi do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 3 ao 26. E hoje nós vamos abordar a parte mais longa, tá? Que é a propagação, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o finalzinho, que é o capítulo 28 até o versículo 31. Essa é a parte mais longa, mais profunda, mais intensa. Nós vamos ver hoje como Pedro perde ali o magistério dos gentios e é passado para Paulo, que deveria ser de Estevão, né? Mas é concedido a Paulo, e como isso tudo gera um processo bem interessante para todos nós nos aprofundarmos, tá? Bem, mas vamos falar então dessa questão do Pedro, tá? E do Paulo. Eu queria então pedir que o Francisco fizesse uma oração para a gente, pelo nosso grupo, pelo nosso crescimento, para que isso possa se expandir, Francisco, cada vez mais de forma exponencial. Pode ser? Pode ser? Senhor nosso Deus, nós colocamos a vida dos teus filhos nas tuas mãos, todos quantos estão participando, Senhor, desta imersão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor abençoe a vida de todos ricamente, que o teu Espírito derrame graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender de ti esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, show de bola, coisa linda. Gente, então deixa eu falar para vocês, né? Muito provavelmente, né, eu sou às vezes polêmico, tá? Eu trago algumas coisas assim diferentes do habitual. Mas muito provavelmente Pedro, tá? Ele tinha uma certa invejinha ali de Paulo, e a gente vai ver isso já nos textos, sabe? Uma certa dor de cotovelo para com Paulo, porque foi claramente mostrado ali que Pedro, né, ele tem uma certa dificuldade com os discípulos, né, e com o próprio Paulo, da questão do ministério, né, que foi passado ali para Paulo. Então, essa é uma questão para a gente começar, para a gente desenvolver um aprofundamento sobre isso, né? Aqui eu botei uma figura que seria Paulo e Pedro, para a gente entender esse processo aqui de como que começou, né? Bem, então, tudo começou ali quando a gente vê Pedro tem uma visão,
E essa visão era uma visão no qual, se não me engano, lá no capítulo 10, e Pedro viesse a comer animais imundos, né? E Pedro, ele rejeita esses animais imundos. Esses animais imundos, eles seriam mais ou menos como um vaso, sabe? Tipo um grande lençol atado de 4 pontas, tá? E os animais imundos, eles simbolizavam os gentios. E olha só, Pedro recusa 3 vezes Pedro recusa esse pedido de Deus, né? Então Deus pega e passa o ministério dos gentios para Paulo, tá? Um novo ministério está sendo formado aqui. Aqui a gente vê que somente quando Pedro chega na casa lá de Cornélio, que ele entende que Deus estava o ministério, estava dando o ministério ali para Paulo. A gente vai ver isso em algumas passagens, né, em que a gente vê isso claramente. O dia, então, que a reflexão que nós podemos fazer aqui é o seguinte: Deus, ele tem lá um plano para você. E o dia que você rejeitar o que Deus tem para você, ele vai pegar e vai passar para outro. E quando você perceber, isso já vai ser tarde, já vai ter passado o time. Então você tem que ficar bem atento, né? O que será que Deus, né? O que será que Deus tem guardado para mim? Porque se eu não souber ver isso, Deus não precisa de mim. Simplesmente, se eu não aproveitar o que Deus está emanando para mim, ele vai passar para outro. Então, gente, é muito importante que você tenha a percepção do que verdadeiramente Deus quer de você, para o propósito de Deus. E aí essa figura aqui da palavra, né? Porque a palavra, ela nos ajuda muito, né? A gente ter clareza, né? Desse propósito de Deus. Bem, para quem não me conhece, né? Deixa eu me apresentar rapidamente aqui, tá? Eu sou professor de meditação e hoje eu atuo há mais de 20 anos, né? Com consultorias e aulas em empresas com temas relacionados à inteligência emocional, gerenciamento do estresse, propósito de vida, alta performance. E a pandemia, por mais incrível que pareça, por mais aterrorizante que possa parecer, ela foi um chamado para mim, para ter um encontro com Deus, para desenvolver uma profundidade em Jesus. Então, nessa pandemia, eu venho estudando muito a Deus, venho frequentando muitos estudos, orando muito, debulhando a Bíblia, e tenho essa necessidade de retransmitir essa transformação que Jesus vem fazendo na minha vida com todos vocês, tá? É como se fizesse parte de um novo propósito da minha vida. É como se Deus fosse remanejando, ele tivesse passando essas orientações, e eu aceitei. Quem sou eu, né, para confrontar Deus? Te vê isso também lá em Jonas, né, que ele fica fugindo de Deus, né, e Deus vai lá e coloca ele dentro de um peixe, uma baleia, né, e ainda salva ele, né, para que ele continue na proposta dele. E o que nós vamos ver hoje? Tá? Compreender os capítulos 5 e 6, como está contextualizado na Bíblia, e a importância também de uma formação mais reveladora, tá? Mais profunda em Atos. Bem, vamos voltar nesse ponto aqui, então. Como Pedro não pegou o ministério, que ali ele foi dado por Deus, e aí ele foi para Paulo, e aí eu vejo que parece ter uma tretazinha ali, tá? A gente vê claramente ali nos textos, tá? Que o Pedro, ele ficou ali com uma invejinha, ficou ali com um ressentimentozinho com Paulo, tá? Bem, esse ministério que foi para Paulo, ele deveria ter ido para Estevão, mas o Estevão, ele foi apedrejado, tá? Foi apedrejado, e até a gente viu, acho que foi no primeiro encontro, né? Quando o Estevão foi apedrejado, Jesus se levantou lá do trono, ficou irado e falou assim: olha, já que vocês mataram um dos meus, eu vou matar um dos seus. E aí ele pegou Saulo. Ele matou Saulo na fé judaica e trouxe Saulo para a fé cristã. E ali Saulo foi um grande perpetuador, herdou esse ministério aqui, tá? Dos gentios, né? Aí agora o processo todo, o reino dos céus não é só para os hebreus, mas todo aquele que crê, né, em Jesus e na sua ressurreição. Foi uma grande, digamos assim, mudança, né, na estrutura, tá? Então, Deus transferiu o ministério para Paulo. Isso é importante a gente ver nesse sentido, tá? Como é que começou ali o processo, porque Paulo, nossa, né, assim, eu sou fã de Paulo de carteirinha, eu achava que Paulo foi o cara, porque comparado aos outros discípulos, o cara fez muito, né? E num novo ministério, num ministério mais celestial, né, de revelações, né, do Espírito Santo. Então, eu gosto muito do Paulo, tá? E as cartas de Paulo também eu adoro, tá? São muito, muito profundas, tá? Vamos entender uma coisa aqui, gente, ó. Nós temos 2 grandes grupos aqui, tá? De pessoas que compunham o ministério. Então, o primeiro grupo, Pedro e seus companheiros, nós vamos ter do capítulo 2 até o versículo 12, ou melhor, do capítulo 2 ao capítulo 12. Então, o que a gente está estudando ainda faz parte, tá, do ministério de Pedro. Mas a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, a gente já começa a estudar o ministério de Paulo. Tá? Por que eu botei aqui em amarelinho? Para dividir mesmo, porque até então a gente só viu isso aqui, tá? E essa parte que eu gosto mais e que eu vejo revelações enormes, isso aqui vai entrar daí no aprofundamento, para quem for entrar no aprofundamento, tá? No nosso estudo mais profundo de Atos.
Porque daí nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter mais um encontro que vai ser o encontro de hoje, né? Ele entra, o encontro do dia 21, ele está em branco, nós vamos estudar Pedro, né? E a partir do dia 25, ó, já começa os estudos de Paulo. Olha quanta coisa nós vamos ver, tudo dentro do ministério de Paulo, tá? Então é interessante, porque nós vamos ter esses estudos aqui todos dentro do aprofundamento, ó. E aí nós vamos ter mais 2 ali, nós vamos fechar, e vamos ter ainda faltando 2 do ministério de Pedro, para a gente entender bem a estrutura, tá? Então, esses 2 grupos, né, eles levaram a cabo a propagação do Cristo ressurreto e também a sua ascensão. Aqui, você vai sendo colocado num nível um pouco mais alto, e você pode achar que isso é normal. Mas algumas revelações aqui, tá, não são normais. Se você vier me abrir a boca, tá, num congresso de teologia, num conselho de pastores, assim, sabe, as pessoas vão ficar impressionadas com isso, porque isso aqui que eu estou passando para vocês é revelação, é uma revelação. Então, assim, eu queria saber de vocês, quem já sabia dessas informações aqui passadas até agora, até esse momento, levanta a mão, para eu saber, para ter uma base aqui, mais ou menos, como é que está o desenvolvimento. Maravilha. Para muitos pode ser novidade e é uma revelação. Maravilha, maravilha. Isso aí. Então, olha só, vamos começar então agora falando sobre o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Então, os discípulos, tá, eles precisavam do derramamento do Espírito Santo. A primeira coisa que ocorreu ali no derramamento do Espírito Santo foi o batismo do Espírito Santo. E aí a gente tem 2 pastores renomados aqui, um de cada igreja, em que a gente vê, tá, que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem ali algumas particularidades, né? Então, assim, o derramamento do batismo do Espírito Santo, ele é realizado sempre pela cabeça celestial de Jesus, para o seu corpo, que são as igrejas, que somos nós. E quando é feito, olha só que legal essa parte aqui, quando é feita uma unção, hein, o pastor Fará, o óleo, lembra lá de Arão, sabe, Francisco, quando Arão foi ungido, como é que começa a unção? O óleo, ele escorre por onde? Começa pela cabeça, né? Pela cabeça e depois? Depois vai descer pela barba, aí depois vai pelas vestes e vai até os pés, não é verdade? Isso. Tá. Então, assim, então quem recebeu primeiro é o Espírito Santo, a cabeça, Jesus, cabeça, sabe? Uma vez que ele subiu, o Espírito Santo é derramado sobre ele, sobre o seu corpo. Isso é a unção. Olha que massa isso, né? Isso é muito legal. E o óleo é derramado na cabeça de Arão, ali no caso, que é a cabeça de Cristo, representa a cabeça de Cristo. E depois de passar pela cabeça, ele é compartilhado por todo o corpo. Ele é compartilhado por todos nós. Assim se deu o derramamento do Espírito Santo no 50º dia de Pentecostes. E aí depois eu quero falar com vocês um pouco mais, nós vamos falar sobre o Pentecostes. Tá ok, Leide, maravilha. Gente, olha só, o que é o Pentecostes? Fala que eles estão orando, né, eles estão ali reunindo, e de repente vem um vento. Eles começam a sentir algo diferente. Deus é assim. De repente ele faz, de repente ele desce, ele te reverte, ele faz o inesperado. Você está aqui despretensiosamente e de repente alguma coisa acontece, uma ficha cai, uma direção é lhe dada, línguas de fogo são repartidas entre nós. A gente pode caracterizar também o batismo no Espírito Santo, pessoa que começa a falar melhor em línguas, começa a entender as línguas, e de repente a gente começa a compreender tudo isso, e é de repente, tudo de repente. O nosso Deus, ele age na programação, sim, ele age na programação, mas ele também age de forma inusitada e surpreendente. Inusitada e surpreendente. Nossa, nós temos um Deus, meu Deus, surpreendente as ações. Nós até podemos dizer que nosso Deus, esse Deus de ações inesperadas, ele é também terrível, porque terrível, ele vem do latim que quer dizer rápido em agir. E ele nunca chega atrasado. Ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo, no seu momento. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele, de repente, vem. E eu quero hoje profetizar aqui para você. Para todos vocês, eu quero que hoje os ventos comecem a soprar ao seu favor.
os ventos do sul e os ventos do norte, os ventos do leste e os ventos do oeste, todos esses ventos, nessa noite de hoje, comecem a lhe favorecer. Eles vão te dar uma direção, em nome do Senhor. O que estava amarrado, eu vejo hoje que se desamarra. Cadeias são quebradas. Eu estou vendo que você antes podia estar carregando ali uma bola de ferro pesada e que você agora vai correr feito um jaguar, feito um leopardo, numa velocidade absurda, um animal mais veloz que existe. E nada mais vai ficar atrasado na sua vida. Nada mais vai ficar atrasado. Deus vai gerar essa providência para você hoje e Deus vai assoprar na sua vida. Você vai começar a falar em línguas. E quando Jesus subiu, o óleo ele foi derramado. Foi derramado. E é esse óleo que você vai receber hoje, a unção. Você vai receber o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, nosso Senhor Jesus. Em nome dele, amém e amém. Então, nós vamos entrar no batismo do Espírito Santo, tá? E o batismo no Espírito Santo, né, ele é bem polêmico, né? Ele é bem polêmico, assim, mais entre os cristãos. A gente vê, eu vi aí um caso da Igreja Batista, por exemplo, né, que eles começaram a batizar e eles não foram aceitos pelos mais tradicionais e eles foram convidados a se retirar. Olha só esse caso. E eles começaram a se reunir e começaram a ministrar o batismo, e aí nasceu a Convenção Batista, né? Justamente por essa questão de eles quererem o batismo, né? De quererem o batismo no Espírito Santo. Isso aconteceu também, eu acho que na presbiteriana, na assembleiana também deve ter acontecido. Muitas igrejas, elas não aceitam, às vezes, essa questão do Espírito Santo. E aí eu queria saber do pastor Francisco e também do pastor Rodrigo, como é que é essa questão, né, do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo nas igrejas de cada um, né? Bem, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho da profecia, né, do batismo com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, Pedro, ele então falou, né, eu gostaria de ler aqui a passagem, que Pedro estava falando para os judeus o significado do batismo com o Espírito Santo, fazendo uma correlação, né, identificando com a promessa de Joel, né? E então Pedro disse assim: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os servos, os meus servos e minhas servas, naquele dia, e profetizarão. Então, há nessa passagem algo assim muito importante para a gente entender, é que a profecia de Joel diz que Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, certo? E essa profecia fala de um derramamento abrangente, que um dia acontecerá quando toda a carne vai receber o Espírito de Deus, que isso acontecerá, acreditamos, no milênio, né? Onde a Bíblia diz que o conhecimento vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então, acreditamos que no milênio vai se cumprir a profecia inteira, entendeu? Será um derramamento abrangente, um derramamento total. Mas aí como é que Pedro, então, interpreta o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Veja que ele diz assim, ele não coloca a profecia como um derramamento abrangente, mas como uma parte desse derramamento. Aí ele diz assim, o que aconteceu foi o que Joel disse, né? Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Essa expressão de Pedro, do meu espírito, significa uma parte do todo, e não o todo, certo? Então, quando Pedro está interpretando o derramamento do Espírito Santo para aqueles dias, então ele fala, e acontecerá que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Então, essa expressão do meu espírito significa uma parte do todo, que o derramamento dos nossos dias é apenas uma parte daquilo que Deus vai fazer e tem para fazer, certo? Deu para entender isso? Consegue entender, Maicon? Muito. Show de que bola. Esse derramamento, o derramamento do Espírito hoje, ele é apenas um pouco, é uma parte
do todo que Deus tem para derramar sobre o povo dele, né? Então, isso foi o que Pedro interpretou naquele dia que o Espírito Santo caiu sobre a igreja em Jerusalém, né? Porque a promessa diz que é toda a carne. Mas por que não derramou ainda sobre toda a carne? Porque não chegou o tempo. Então, Pedro, ele fala daquele derramamento como uma parte do todo, né? Quando ele diz do meu espírito, significa o quê? Uma parte do espírito, uma parte do derramamento sobre que Joel profetizou, ok? Top. Maravilha, maravilha. Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa também. Show de bola, pastor Francisco, Pai do Senhor, querido. Estava querendo te conhecer, estava louco para te conhecer. Muito prazer em conhecê-lo. As portas da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu estão abertas para o senhor. Vamos combinar um dia para o senhor vir aqui, passar um tempo de qualidade. A minha casa fica à disposição para o senhor vir trazer a palavra, tá? E é verdadeiramente isso mesmo que ele falou. A Assembleia de Deus, ela segue essa mesma doutrina que o pastor Francisco falou, né? E a gente entende também o seguinte, porque há uma confusão do povo que não tem muito conhecimento entre receber o Espírito Santo e receber o batismo com o Espírito Santo, né? Quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus entrar, né? Ele mesmo diz, né? Isso que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, farei morada, né? Nós entendemos, então, que quando a gente professa a nossa fé, Mike, que a gente falou no primeiro encontro, né? Aquele que com sua boca confessar, né? Quando a gente, então, tem um método para isso, que a gente chama de aceitar Jesus, quando a gente abre a porta do nosso coração e a gente recebe Jesus, como Jesus faz parte da Trindade, ele é Espírito, ele é Deus, ele é o próprio Espírito Santo, ali nós já recebemos essa partícula do Espírito Santo, nós já temos a comunhão com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um degrau a mais, é um aprofundamento do relacionamento com Jesus, uma vida de oração, de consagração, de jejum, de busca, de leitura da Bíblia. Isso vai aguçar, ele vai te deixar mais perto de Deus, e aí você está apto a receber o batismo do Espírito Santo, que é o falar em línguas, que é o gozo do Espírito, né? Muitas vezes você vê alguém numa igreja falando em línguas, sapateando, rodando, essa pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela tem ela está no degrau a mais com o Espírito Santo. E como o pastor Francisco falou, a plenitude do batismo com o Espírito Santo, a plenitude de ser cheio com o Espírito Santo, vai se dar no milênio. São degraus, são fases da vida do cristão. Recebe o Espírito Santo, aquele que abre o seu coração para receber Jesus, é batizado com o Espírito Santo, aquele que tem uma vida de intimidade com Jesus, e a plenitude do Espírito na vida deste se dá a partir, então, do milênio, que aí é quando haverá, então, um derramamento sobre toda a carne, se cumprindo, assim como o pastor Francisco falou com muita propriedade, a profecia de Joel. Maravilha. Show de bola. Eu vou voltar a compartilhar aqui, depois eu abro mais um pouquinho a tela para a gente. Mas eu acho que vamos fazer uma experiência visual, né? Como é que fica a parte visual também. Então, gente, é importante, né, que a gente precisa, às vezes, deixar um pouco os outros conhecimentos, os outros ensinamentos de lado e prestar mais atenção na palavra. Orar, fazer jejum, permitir essa cobertura do Espírito Santo, como falou os pastores aqui, para que a gente possa fazer algo sobrenatural, para que a gente saia do natural e possa fazer algo mais espiritual, né? Então, o Atos, né, ele entra mais nesse ministério espiritual, né, que é com Jesus ressurreto. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o dia de Pentecostes, né, que foi essa cobertura ali dos apóstolos, que é 50 dias exatos, né, depois da ressurreição do nosso Senhor. Quem sabia disso, levanta a mão para eu saber. Todo mundo sabia disso? Maravilha, maravilha. Então, assim, quem não sabia, levanta a mão, então. Quem não sabia? Maravilha. E você que não levantou a mão, por que não levantou a mão aí, Pilatos? Fica aí nesse meio termo, né? Tem que se definir. Sabe aquela pessoa morna, né? Então é muito importante tomar partido, né? Vamos lá, vamos lá. Então a gente vê lá em Atos, tá? Atos 2.1, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que legal. E nunca se esqueça, né? O Brasil, ele é o único país que ele é penta. Então, penta é 5, tá? Penta campeões, né? Então, Pentecostes são 50 dias, para ficar bem claro. As pessoas não confundiram com isso. Então, como é que se procede isso? Tem o dia da ressurreição, tá? E depois disso nós temos 7 semanas que começam a ser contadas após o primeiro dia.
Então, a gente tem 7 vezes 7, 49, mais o dia da ressurreição, a gente tem ali o 50º dia. Ali é o processo. Mas, ô Freta, me diz uma coisa. Como é que foi isso, né? Como é que acontece? Por que foi dessa forma? Para cumprir o que estava escrito. Como falou o pastor Francisco lá, existem profecias, né? E Jesus, ele cumpre todas as... Pode falar. Quem quer falar? Tu pode explicar novamente esse 7 vezes 7? Posso. Então, é assim, ó, são 7 semanas, tá? E cada semana tem 7 dias. Então, a gente tem 7 vezes 7, 49. Mais o dia da ressurreição. Eu vou explicar um pouco mais isso, sabe? Tu vai ficar impressionado, Paulo, com as coincidências que nós vamos trazer hoje aqui nesse estudo, tá? Essa é só para a gente começar, tá? Que estava escrito isso, tá? Mas a gente vai se aprofundar agora. Nós vamos começar. O 1 poderia corresponder ao único Deus? Oi? O número 1 poderia corresponder aí a um Deus único? Não, ali que é o primeiro dia a contar que foi ressurreição, tá? Que conta, porque tem uma polêmica nisso, né? Porque a gente tem nosso calendário, tem vários calendários, né? Tem um calendário agrícola, tem um calendário econômico e tal, mas lá em Israel, né? O dia, ele começa às 18 horas, tá? Então, Jesus, ele falece ali pelas 15 horas, mais ou menos, tá? 15 horas. E aí, às 18 horas, começa o sabá. O judeu, ele não faz mais nada. Então, Jesus, ele tinha que ser tirado da cruz, tinha que ser limpo, tinha que ser sepultado, tudo até as 18 horas, entendeu? Às 18 horas de sexta até as 18 horas de sábado, né, que é o dia, ele ficou sozinho, Jesus ficou sozinho, até que vem talvez tenha havido aquela expressão, né, por que me abandonaste? Porque ele estava sempre com pessoas limpando ele, ali na cruz, tal, mas nesse momento ele ficou, mas o processo de ressurreição de Jesus não foi em 3 dias, foi em 40 horas no máximo, que tem essas horinhas aqui de sexta, tem o dia inteiro de sábado e tem mais umas horinhas ali de domingo. E aí tem pessoas que contam, né? O crente, ele ouviu, né? São 3 dias, ele acredita nisso, não questiona, mas na verdade a ressurreição ali são 40, não chega a ser 48 horas, tá? Então tem o dia que ele faz a ressurreição, que é contado, né? E a partir disso, mais 7 semanas. 7 semanas, né? E cada dia tem 7, nós vamos ver, isso tem a ver com as colheitas, tem a ver com os ramos, tem a ver com nós já vamos ver isso, tá? Que faz a contagem, tem tudo o plano de Deus é perfeito, minha gente. Deus é perfeito nos mínimos detalhes. E a nossa fé, ela está nesses detalhes que fazem a diferença. Gente, meu Deus, que riqueza, né, de conhecimento. Então, nós vamos começar pegando lá Lucas, tá? Vamos ver o dia da preparação. Lucas, capítulo 23, o versículo 54 e 56. Quem quer ler? Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e desencarnaram no sábado, em obediência ao mandamento. Descansaram. Descansaram. Desculpa. Continua para nós aqui, Faraco. Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Isso, e aí a gente vai ver já do que se trata isso aqui e para que foram levadas essas coisas, tá? Nós já vamos entender isso aqui. Então é o seguinte, ó, presta bem atenção. Jesus, ele precisava de 2 unções, uma para morrer e outra para ressuscitar. Tá? Então, essas 3 Marias que o Faraco acabou de ler, ali naquele versículo, tá? Elas estavam levando a unção para ele ressuscitar. Elas estavam levando lá aquela unção que era para ele ressuscitar. O Faraco acabou de ler. Só que ele já tinha ressuscitado. E tem gente que é assim. Quando a oferta dele é para ser feita, ele não faz. Ele fica dizendo assim, não, semana que vem, mês que vem eu faço o dízimo, faço a premissa. E quando o propósito de Deus chega para ele, quando você está pronto para ir para o céu, o arrebatamento já aconteceu. E aí você fica enrolando, não, fica para o próximo mês, né? Aquela coisa, não, mês que vem eu começo, academia, né? Mês que mês eu começo a fazer os dízimos. Bem, quando você decidir dizimar, a igreja já foi embora. Ô santo, né? Então, assim, alguém levantou a mão aí, eu acho que foi, deixa eu ver quem que levantou a mão. Queria falar alguma coisa? Quem era? Tá, vamos contextualizar isso aqui, ó. Então, vamos lá, olha só.
Presta bem atenção. Marcos 14, 1, 6. Vamos lá, Faraco. Vamos lá. Espera aí que eu vou pegar na minha Bíblia que eu não consigo ler. Tá, ó, eu só vou começar aqui que é importante, o que eu botei em amarelo, tá? É importante, ó. E dali a 2 dias era Páscoa. Eu pergunto para você, quantos dias? 2. 2 dias. Você que é pastor aí, Francisco, fica atento que eu acho que vai ser uma coisa reveladora isso agora, hein? Vamos lá. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa... Faraco, ele estava onde, Faraco? Estava onde? Betânia. Betânia, tá. Assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Tá, peraí. Vamos pegar uma coisa aqui. Aonde que estava esse leproso aqui, pastor? Estava em Betânia. Estava em Betânia, uma cidade. E onde que estava, em Betânia, onde que ele estava? Estava na mesa, na casa de Simão. Na casa de Simão. E aí eu pergunto, pode um leproso estar dentro de uma cidade, dentro de uma casa, sentado à mesa? Não. Não pode. Mas aqui, esse leproso, ele já tinha sido curado por Jesus. Ele já tinha sido curado por Jesus. E as pessoas, elas insistem em nos ver como nós éramos antes de Jesus entrar na nossa vida. Eles querem te chamar por aquilo que você era antes de Jesus te chamar. Mas depois que Jesus te chamou, você é outra pessoa. Simão não poderia estar na cidade, não poderia estar na casa nem na mesa. Mas depois que Jesus curou, ele tem acesso a tudo isso. E é isso. Jesus, quando ele entra na tua vida, ele te dá acesso a lugares que antes você não poderia acessar. Aleluia! Olha só isso. Alguns estudiosos dizem que esse Simão é um daqueles 10 leprosos que Jesus curou e só um voltou para agradecer. É isso aí. Então, eu queria que você se preparasse agora para ter acessos que você jamais imaginou poder entrar. Eu estou profetizando mais uma vez, eu acho que eu estou virando profeta. Olha só, eu estou profetizando isso na sua vida, que você vai ter acessos que você não tinha em nome de Jesus. Eu quero que você agarre o que Jesus tem para você e que você vá mais longe a partir de hoje. Outra coisa interessante aqui, olha só, o unguento aqui, pastor Francisco, ó, é o nardo, tá? As pessoas confundem essa história com aquela mulher que ungiu Jesus lá em Naim, mas aqui é Betânia. Lá em Naim é uma outra história, Primeiro ela fez lá em Naim, ela fez com bálsamo, aqui é com nardo, tá? E outra, não é a mesma história, tá? Porque assim, nós temos, aqui é 2 dias, lá a gente já vai ver que são 6 dias. Então, olha só, vamos prestar atenção, 99% dos crentes, eles acham que é a mesma história, sendo contada de novo. Não é. Aquela é uma outra unção. Lembra que eu falei que são 2 unções que Cristo precisa? Nós temos aqui, lembra que a primeira unção aqui está sendo por onde? Pela cabeça. Né? A outra unção é feita pelos pés. A gente já vai ver isso. Então, são 2 unções, uma para morrer e outra para ressuscitar. Tá? Então, aquela é outra unção. Você está pegando? Está pegando, gente? Está pegando o que eu estou falando? Está entendendo isso aí? Bem, então, aquela cabeça, aquela unção de Arão. Mas, então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Faraco, continua a leitura que Desculpa eu te interromper, tá, Faraco? De vez em quando eu vou interromper para ilustrar, tá? Tá certo. Então tá. E alguns houve para que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramaram contra ela. E Jesus, porém, disse, deixai-a para que a molestais. Ela fez-me boa obra. Ó, gente, vamos só ter uma ideia do que é o denário, tá? O denário é o equivalente a 1 dia de trabalho, tá? Então, nós temos aqui um ungento de praticamente 1 ano, mais ou menos, de trabalho. Vocês conseguiram pegar o valor dessa oferta aqui? Agora, assim, ó, não sei se você lembra, pastor, lá em Provérbios fala daquela mulher adúltera. Lembra da mulher adúltera? Não me engano, está em Provérbios, eu até botei aqui para a gente acompanhar. Provérbios 7. Ó, eu botei aqui, ó, Provérbios 7. E eu botei aqui, acho que o pastor Francisco, quer ler para a gente, pastor Francisco? Pode ser?
Na tela não dá para a gente... Pega na tua Bíblia, a gente acompanha por aqui. É Provérbios 7. É uma história de uma prostituta, tá? Que ela tá super interessada numa pessoa e ela faz toda uma série, tá? E ela vai fazer ali uma unção. E aí a gente vê como uma mistura, mas pode estragar a unção e virar prostituição, tá? Vamos ver isso. Ok. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência, chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo. Falto de juízo. Isso mesmo. Que passava pela rua à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, não paravam em casa aos seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Isso aí que eu queria enfatizar. Mirra, aloés e canela. Tá, vamos continuar. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe ele que está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem à câmara da morte. Uau, que leitura, hein? Lindo esse texto, muito massa. Vamos interpretar, vamos ver as considerações? 3 coisas, tá? Ela já diz que pagou com seus votos. Quer dizer, ela está pagando pelo erro que ela vai cometer. Vocês pegaram isso? Exatamente quando um crente diz mais ou menos assim, não, Jesus já morreu, então posso fazer o que quiser, posso fazer o pecado que quiser. Primeiro passo. Segundo passo, ela preparou o leito com linhos finos do Egito. E o terceiro passo, ela ungiu com mirra, aloés e canela. Presta atenção. Mirra e o aloés é a unção da ressurreição, Paulo, olha só. É a unção da ressurreição. E se você coloca canela, vira a unção da prostituição. Então, muito cuidado com essas misturas de óleo, entendeu? Estão pegando aí? Está pegando aí o que está sendo passado aqui para fazer todo o contexto? Maravilha, maravilha. Quer dizer que o aloé com a canela, o aloé puro seria a ressurreição. Com a canela... Não, a mirra e o aloés. Os dois juntos, elas são a composição da unção da ressurreição. A prostituta lá, ela fez a mesma coisa, só que ela botou canela. Então, se tu já alterar, as coisas de Deus são perfeitas. Você não tem que fazer, não tem que modificar nada, entendeu? Porque senão ela vira uma coisa santa, uma coisa pecaminosa. Profundo isso, né? Tá. Paulo, quer ler para nós aí, Paulo? Marcos 14.6? Peraí. Eu estou anotando aqui rapidinho. Tá. Deixa eu pegar 14. Agora nós vamos ver Marcos. Tem na tela ou tu pode abrir na tua Bíblia também? 14, versículo 6. Todo mundo abrindo lá na sua Bíblia. Olha o que Jesus, porém, disse. Deixai-a, porque a molestais. Ela faz-me boa obra.
Aqui. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, porque a molestai? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pode, embalsamou-me antecipadamente o Isso. corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Para aqui. Maravilha. 2 pontos aqui, ó. Ela se antecipou. Olha só, ela se antecipou. Então, enquanto tem crente que chega atrasado, ela se antecipou. Aqui nós estamos falando dos vencedores, aqueles que serão raptados. E tem os que vão ficar para trás. Esses depois vão ter que ser arrebatados. Na grande tribulação, ali o Francisco estava falando também nessa... Vamos chegar nessa fase aí, né? Então, aí, tá aí, tem gente aí? Fala aí, tá aí comigo, gente? Exatamente. Ó, e o segundo aqui, olha só aqui, Carla, em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ou seja, quando você se antecipa, você entra para a memória de Deus. Uau, meu Deus do céu, tá tendo muitas revelações, eu não aguento, gente. Eu não Viu, aguento. Mike? Fala. Mike, o caso de Maria Madalena também, e as mulheres que foram ao sepulcro antecipadamente, elas foram as primeiras pessoas que pregaram o evangelho, porque elas viram Jesus, as primeiras pessoas que viram Jesus foram as mulheres, elas foram as primeiras a levar o evangelho da ressurreição, porque elas anteciparam, antes que o dia amanhecesse, elas já estavam lá. Então, Calma. essa questão da antecipação... Mas calma que tu vai ter uma revelação já já. Olha só a revelação que eu vou trazer hoje. Aguarda, segura só mais um pouquinho que vai ser chocante essa revelação, vai ser chocante. Olha só, João 12 aí agora, Francisco, vamos lá, João 12. Pois Jesus, agora o próximo aqui, ó, 6 dias, tá? Vamos entender primeiro isso para depois a gente pegar esse ponto aqui. Lê para nós, o pastor Francisco. Até que versículo 1 ao 5? Vai lendo, que a hora que for para encerrar, eu falo daí, que já deu, daí, só para a gente pegar esse... Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Boa. Continua? Vamos só dar uma paradinha aqui para a gente ver os pontos aqui que eu enalteci aqui, ó. Então, a primeira coisa para a gente ver aqui são 6 dias. Lá em Marcos 14:6 eram 2 dias, lembra? Aqui são 6. Então, isso aqui aconteceu primeiro. São histórias semelhantes, mas não são iguais, ok? São histórias semelhantes, mas não são iguais. No detalhe que está a nossa fé, lembra disso? Então, é lá na mesma casa de Lucas 10:39. Lá em Lucas 10:39, não sei se você lembra, mas Jesus fala para Marta que ela está muito ocupada, entendeu? Que ela está muito ocupada com os afazeres da casa, tal. E ele ela chama atenção para Maria, né? Que a Maria está ali aos pés dele, e ele fala assim: aqui que ela realmente deveria estar. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a Maria ali que estava antecipando, aquela Maria, porque quem era para fazer essa unção, se você prestar bem atenção, tá, olha só, outra coisa, fizeram-lhe ali, pôs uma ceia, e Marta servia. Marta servia. Então, primeiro, ela ungiu o pé e depois a cabeça. Aqui é a unção da morte. Outra, encheu a casa do cheiro do unguento. Encheu a casa com o cheiro do unguento. Gente, quando fazemos algo para Deus, o cheiro exala. Não é verdade? Tudo que você fizer na direção de Deus terá um cheiro bom que exala. Terá um cheiro bom que exala. E aqui a gente tem Judas, olha só. Veja que tipo de pessoa, tá, que quer tomar aquilo que está sendo oferecido a Deus para dar aos pobres. Por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros? Né? Aqui também tem o denário que a gente viu lá, né? Que seria mais ou menos 1 ano de trabalho, e não deu aos pobres?
E aí a gente tem essa questão também que eu gosto de enfatizar, porque às vezes a pessoa diz que a verdadeira religião é atender aos órfãos e às viúvas. Tá certo, tá lá na Bíblia. Agora, o fato de você ter viúvas e você ter órfãos para assistir, isso não quer dizer que você não deve adorar a Deus com seus bens. Poxa, você tem que adorar a Deus. Isso é o primeiro princípio de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia não diz que um substitui o outro. Não, é os dois, entendeu? É os dois. Primeiro de tudo, é você ser fiel a Deus. Se você não é fiel e nem generoso com Deus, você vai ser com o homem, cabra da peste. Presta atenção nisso aqui. Você tem que ser generoso com Deus, você tem que ser fiel a Deus. Claro, né, que essa está escrito lá, é como se fosse a verdadeira religião, mas não substitui a outra. Vamos ver agora, então, João 12, 6 e 12. Ô, Mike, mas ali é uma forma também de negar, né? O Judas estava negando o próprio Deus. Ele estava negando, ele estava meio que Nós vamos ver isso tentando agora, Carol. entender os ensinamentos, mas ele, de certa forma, negou também, né? Estava negando ali. Ele ficou olhando, aquilo era para ser uma oferenda para Deus, ele queria pegar aquela oferenda e dar aos pobres. E aí eu falo assim, que tipo de pessoa é essa que quer tirar o dinheiro da oferenda de Deus, que é uma parte... Mas, Mike, eu penso que é o próprio entendimento, né? Eu vejo ele como também uma pessoa e está no processo dele de entendimento. Uns estão mais avançados, estão fazendo ali, estão ungindo, talvez, sem exatamente saber ao todo o que estava fazendo. Mérito, cara, outros estão tentando entender a palavra de outra forma, sabe? Mas por que fazer? Então, é também uma certa negação ali, né? Ele estava vendo uma desimportância daquele ato, no meu ponto de vista. Sim, sim. Como se fosse um desperdício e tal, né? Mas olha só, ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai, para o dia da minha sepultura, guardou isso. Ou seja, aquilo tinha um valor, porque Jesus, ele precisava da unção aqui, olha, Francisco, né? Quando a gente vê lá as Marias estavam indo lá ungir ele já está pegando a unção aqui, ó. Tá vendo, Paulo? Aquilo ali era necessário, não era um desperdício. Imagina, era um perfume que valia 1 ano de trabalho. E aí, olha só, o que Jesus fala? Porque os pobres sempre os tende conosco. Sempre vai haver gente pobre. E aqui é um tiro que ele dá no comunismo, porque sempre vai haver gente pobre. Mas a mim nem sempre me tendes. Essa expressão, ela fala bem sobre isso, né? Bem sobre por que o comunismo? Porque o comunismo, né, assim, não entrando em partidário político nem nada, mas a tendência do comunismo é o pobre ficar mais pobre, quem está no governo ficar rico e usufruir da riqueza, né? Então aqui Jesus chega e fala, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então faça essa oferenda, tá tudo bem, entendeu? Mas na verdade aquilo tinha uma outra intenção ainda de Deus, que era preparar ele para uma coisa maior. Vamos ver agora João 19, 38. Segundo o que a gente viu até aqui, né, Jesus foi sepultado ali próximo de onde ele foi crucificado, né? E ali ele haria de ressuscitar. Então, 19, 14, aqui eu tenho aqui, ó, 19, 38. Quem quer ler para a gente? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha só, Faraco, que interessante. Por que ele pediu permissão para Pilatos? Porque era proibido levar o corpo. Era proibido. Então, assim, ó, Jesus ele tinha uma certa influência além dos seus discípulos que a gente conhece. A gente vai ver agora também Nicodemos. Vamos continuar. Vamos ver Nicodemos agora. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, o puseram a Jesus. É isso aí. Então, olha só, Nicodemos, tá? Ele era discípulo de Jesus. Então, não era só os 12 ou os 70, como a gente está falando. Jesus tinha discípulos no governo, na política, porque ele sabia que para determinadas coisas, pescadores não iriam conseguir. Pegaram isso? Qual é o pescador que ia conseguir uma audiência com o governador Pilatos? Por isso, ele tinha discípulos políticos, para que na hora certa ele fosse tirado da cruz, lá do prego da cruz, né?
E assim, ó, vou falar para você que é pastor, tá? Você precisa ter discípulos fora da igreja também, sabe? Porque você nunca sabe a hora que a sua comunidade não vai poder atender e você vai precisar de gente de fora. Então, você precisa desenvolver um discipulado grande também fora da igreja. Pessoas importantes, pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que estão na política, assim como Jesus. Olha só a oferta de Nicodemos, o Faraco. Um arratel aqui equivale a 1 ano de trabalho. Tá? Ele ofereceu 100 arratéis. Então, 100 arratéis são 100 anos de trabalho. Olha o nível da sua oferta. Vamos fazer a conta aqui comigo. Olha só. Quanto que está o salário mínimo hoje? Alguém sabe me dizer? Não? Pesquisa aí para mim, aí, Carla, Paulo, quanto é que está o salário mínimo? Uns 1.200. 1.212. 1.212. Tá, vamos arredondar. Vamos arredondar para 1.250, que a gente é generoso, né? Então, coloca 1.250 vezes 12, tal, nós temos 15 mil reais. Mas eu tenho que multiplicar agora por 100, porque são 100 anos. Então, 15 mil vezes 100 dá 1.500, não, dá 150 mil, não, dá 1.500.000 reais. É isso, né, gente? Exatamente isso. Então, olha a oferta de Nicodemos. Será que ele conseguiria isso de um pescador? 1.500.000 reais? Isso tudo de azeite, né, cara? Olha só, Nicodemos, ele era fariseu, porque se ele fosse saduceu, ele ia enterrar Jesus na terra. Quê? Por que o azeite era tão caro? Não, é uma quantidade enorme, porque ele queria que quando Jesus fosse ressuscitado, que ele tivesse cheiroso. Então precisava, e o azeite era caro. O azeite era caro, sim. Azeite puro, né? Da oliva. Até hoje o azeite é um pouco caro. Mas olha só, como o fariseu, né, acreditava na ressurreição, ele fazia os sepulcros assim na rocha, tá? Que o cara daí ele ressuscitava, ele abria a rocha e saía. Então, ó, lembrando, se o Nicodemos ele fosse um saduceu, ele enterrava Jesus, como a nossa cultura hoje é de enterrar, né? O fariseu não, o fariseu ele acredita na ressurreição, então eles faziam os sepulcros. Então, olha só, Jesus conseguiu um sepulcro, gente. Olha que coisa linda. E ele ainda, o sepulcro, ele tem um leitozinho, tipo uma cama, assim, né, de pedra e tal. E ele acreditava que tinha que fazer essa unção, Paulo, que ele tinha que fazer essa unção, tá? Para que quando ele ressuscitasse, ele ficasse bem cheirosinho, tá? E do que era a unção? Mirra e aloá, que é para ressuscitar. Com canela, não. Canela vira prostituição, tá? A gente viu, né, que se você misturar alguma coisa numa coisa santa, tá? Ela pode até virar uma coisa negativa, como uma prostituição. Vocês estão pegando aí, gente? É só um simbolismo ou eu posso realmente comprar mirra e aloé e colocar uma intenção na minha cabeça e jogar assim, né? E fazer uma unção. Você tem que ser ungido por alguém, né? Como é que é esse? Tipo uma auto-unção, no caso. Eu posso fazer uma auto-unção? Clamando por Deus, tal. Eu acredito que para você fazer uma auto-unção, você tem que ter já uma certa vivência, assim, você tem que ser um pastor, você tem que ser um profeta, você tem que ser um mestre, você tem que ser ali alguém um apóstolo, sabe, ou um evangelista, alguém que tem ali um ofício, sabe? Se você não tem esse ofício, você pede para alguém que tem esse ofício fazer essa unção em você. Entendi. Tá? Deixa eu ver aqui, alguém quer falar? Para me fazer isso, aqui é meio complicado aqui, né? Eu falei sobre a Igreja das Testemunhas, né, de Jeová, que é pertinho aqui. Uhum. Mas você indicaria qual igreja? Assim, ó, cada um de nós, né, se não tiver uma igreja que esteja congregando, você pode congregar aqui conosco, que é como se fosse uma igreja, né? Você pode ali fazer aquele investimento ali, aquilo pode até servir como um dízimo para você, né? Ou se você já dizima, se você já congrega num local aqui, como tem o pastor Francisco, pastor Faraco, né? O que você faz? Você pode usar também lá um percentual do seu investimento como curso, como desenvolvimento pessoal, que é recomendado que você também invista, né? Então, se você está se identificando com o trabalho que está sendo feito aqui, fica aqui que isso aqui vai servir como se fosse uma congregação, né? Porque aqui a gente ora. A gente hoje não fez Faraco, daqui a pouco... Quando 2 ou mais, né, estiverem meu nome. Né? E aqui a gente abre bastante, porque a gente não trabalha religião, como o Faraco falou ali, né? A gente está trabalhando aqui de amor, a gente está falando aqui de Deus. Deus é universal, não precisa de uma religião. Então a gente está falando de coisas que a gente está falando de Bíblia, né? Deus não é evangélico. Deus é Deus. Deus não é crente. Deus é Deus, né? Deus é o Senhor dos exércitos. É isso aí, vamos formar o nosso exército aqui. Gente, agora vamos falar de José de Arimateia. Olha só, José de Arimateia, ele garantiu lá o sepulcro, cara. O José de Arimateia, ele era rico, ele era outro político, né? Então a importância de a gente ter pessoas ali importantes ali, né, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso relacionamento, porque a gente nunca sabe quando precisa, né? Maravilha. Agora nós vamos ver o lance das 3 Marias, tá? Quem conseguir, abre lá em Marcos 16.
Marcos 16. E aí nós temos aqui na tela, ó, Marcos 16. E passado o sábado, e aqui a gente tem as 3 Marias, ó. Lê para nós aí, Faraco, vamos lá. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas idem, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Show de bola. Então, olha só, aqui, né, a gente agora vai ilustrar aquilo que o Francisco falou, né? Quando chegaram as 3 Marias, a Maria de Nazaré, a Maria Madalena e também a Maria Salomé, elas foram lá para ungir ele, tá? Para ungir Jesus. Só que o Jesus, ele já tinha sido ungido para a morte, para a ressurreição, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e elas ainda estavam chegando. Assim somos nós. Assim somos nós. Porque quando o povo se atenta para algo de Deus, já passou. Estão pegando, gente? Não é só fazer o que ele quer, mas é no tempo que ele deseja. Se você perder o time, você vai perder tudo. Tem que ser no tempo certo. Para todo o propósito debaixo do céu, há um tempo específico, elaborado por ele, há um tempo estabelecido. Se você perder esse tempo, já era. Já era. Então, aqui as 3 Marias, elas chegaram tarde. Vamos ver Deuteronômio 16:10, Faraco. Verdade. E, Mica, para te ver a influência que Jesus tinha, tá? Que a própria esposa de Pilatos, a Cláudia, era Jesus. E ela tentou ali salvar Jesus. Para te ver como ele tinha ele tinha os braços dele em todas as esferas da sociedade. Exatamente. Boa. Deuteronômio 16:10. Deuteronômio 16:10. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Isso, tá? Então, o que a gente viu até agora, tá? É que Jesus foi sepultado ali próximo de onde ele foi crucificado. E ali ele também vai ressuscitar, depois da Páscoa. Então, aqui, ó, celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Aqui, as festas das semanas, tá? Para quem não sabe, elas são as primícias. Tem também festa das colheitas, é tudo a mesma coisa, tá? É ali a festa dos melhores frutos. Nós ainda vamos fazer, eu quero ainda fazer um trabalho com vocês só de primícias, de ofertas, de dízimos, de ofertas, tá? Então, olha só, Paulo, o dia seguinte da Páscoa, ali do Cordeiro Pascual, no dia seguinte, é o sábado. Sábado é o domingo, né? O primeiro dia da semana. Então, aqui, o molho da... É o Shabat. Nós vamos entender, o Shabat, o sábado. Nós vamos entender agora o molho da premissa. Por que ela tem... Será que isso tudo é uma coincidência? Nós vamos entrar agora aqui no molho da premissa, tá? É o mesmo dia do molho da premissa, é o dia que Jesus ressuscitou. Isso é muita coincidência. O fato de Jesus ser premissa, Jesus é uma premissa, e ele ressuscitar no mesmo dia em que se movia o molho das premissas. Por que será que Deus tem esse poder, gente, de fazer algo tão perfeito? Eu acho que não tem. Ou ele tem esse poder? Tem. Será que tudo isso foi planejado? Olha só, porque se Jesus é premissa e ressuscita no mesmo dia que o molho da premissa é movido, tá? Então, o mover do molho das premissas, você conta lá, Paulo, 7 semanas inteiras, e no 50º dia que moveu o molho de Pentecostes. E aí tem o Pentecostes, que é aquela cobertura do Espírito Santo ali dos apóstolos. Até o Francisco falou, né? Não sei se foi o Francisco ou o Faraco. Quem olhava parece que eles estavam assim de embriagados, né? Com o Espírito Santo, né? Tem que seguir, no caso, o protocolo de Deus, no caso, né? Se mudar alguma coisa, vira prostituição. Tá.
Mas vamos voltar aqui para o assunto agora, vamos pegar Êxodo 23:16. Fala assim: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. Então, aqui a gente tem a festa dos primeiros frutos, que é a festa das colheitas, tá? Ou das semanas, ou a mesma festa, é tudo a mesma festa, tá? A festa da colheita no final do ano é outra coisa. Então, a coincidência disso aqui, olha só o que fala em Levítico 23:10, para a gente contextualizar. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vocês hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, a gente vai fundamentando tudo nas Escrituras, a outra parte de Levítico. Depois, para nós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho das ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão. 7 vezes 7, 49, mais o dia 50. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, ofereis novas ofertas de alimentos ao Senhor. O que, para o calendário deles, né, coincidentemente, a ressurreição de Jesus, ela bateu também com essa premissa que eles estão acostumados a fazer lá. E aí, João 20:17, Jesus disse: não me toque, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Ou seja, ela queria tocar Jesus ali, e ele falou assim: não me toque ainda, porque eu ainda não fui para o Pai. E eu sou intocável, primeiro é o Pai, depois pode ser, porque daí depois ele volta no 8º dia, primeiro versículo do capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Continua? Continua. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Tá ótimo. Chegou... Já tá bom, hein? Assim, ó, Faraco, Jesus, ele ressuscitou sozinho? Ele estava lá sozinho no sepulcro e ressuscitou, né? Mas o texto diz que foi com muitos santos. Por quê? Uhum. Porque ele não é um ramo, mas ele é um molho para que se cumprisse as Escrituras. Tem que ter vários ramos para que possa se fazer um molho de premissas. Uhum. Então, o primeiro ramo é tirado, que é Jesus. Mas tem que fazer um molho para entregar a premissa como ela deveria. Então, ele não poderia ser sozinho. Então, se ele ressuscita sozinho, ele deixa de ser feixe, ele seria só um ramo. Ele precisa ser um feixe de ramos. E não se entrega só um ramo, mas um feixe. Isso prova que Deus planejou tudo isso. Deus é incrível, gente. Deus é fenomenal, fenomenal. Bem, e a Maria Madalena? Bem, vamos entrar agora na Maria Madalena. Então, a gente recompõe aqui, Maria Madalena, o cenário de Gênesis. A mulher, a árvore e o fruto. Tudo no jardim. O jardim, a mulher e a árvore que produz o fruto. A primícia. Lá no jardim, a mulher comeu o fruto. Aqui, a mulher, quando ela vai comer, quando ela vai tocar, Jesus fala assim: não me toque, porque não fui ainda para o meu Pai. Lá no Gênesis, ela roubou o dízimo, porque se você olhar, eu até tenho uma teoria muito legal, que a fruta do bem e do mal, a fruta do conhecimento, que Deus fala para você não comer, aquilo ali é o dízimo. Ele já está colocando ali uma forma de você respeitar ele, de você ter um temor. Então, a gente já começa tendo o dízimo, Faraco, lá em Gênesis, que é a fruta do bem e do mal. Só que você já comeu a fruta que não era para comer, o dízimo você já consumiu. Agora você vai querer também roubar a premissa? Não. E foi pela mulher, então foi pela mulher, né, que Adão comeu.
mas foi por uma mulher que Deus pôde receber a sua premissa e desfrutar dela. Então, apareceu depois ali, né, Jesus aos seus discípulos, ele recebe o Espírito Santo, salvos e recebidos a vida eterna. Depois dos 50 dias, o Espírito Santo derrama de novo de uma forma maior. E aí ele aparece ali, né, vivo para mais de 120 testemunhos ali. Não são todos que vão entrar, gente, não são todos que vão entrar. Mas quem chega vai receber o derramamento, tá? Gente, seguinte, a gente vai dar já 2 horas, quando vê o tempo já estoura, né? A gente não quer deixar uma coisa muito longa, mas eu vi que tinha algumas mãos levantadas, então agora é o momento de a gente fazer um bate-papo rapidinho, trocar umas ideias. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olha, eu queria fazer uma pergunta que parece quando no Evangelho de João, parece que é no capítulo 20, Jesus diz algo relacionado que um discípulo iria ficar. E o outro questionou, mas por que ele? Porque eu quero, uma coisa mais ou menos assim. E as pessoas discutindo, será que ele ficou aqui na Terra? Olha, de todos os discípulos, João, ele era o queridinho de Jesus, porque ele vivia no coração de Jesus. E todos os outros discípulos, eles foram assassinados. Mesmo. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo, quem Jesus amava, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Não, nessa parte aqui não. Diz que quando João estava bem velhinho, sabe onde é que se encontrava João? Nas igrejas. Estava orando lá, na porta das igrejas, falando, pessoal, venham para as igrejas. Tá? E todos os demais foram martírios, né? Foram assassinados em nome de Jesus Cristo. Né? Gente, é o seguinte, nós vamos deixar agora o nosso próximo encontro, as próximas dúvidas, tudo, o nosso próximo treinamento para quinta-feira, tá? Vai ser o último treinamento da nossa imersão de Atos, tá? E aí nós vamos ler ler o 7 e 8, exatamente, tá? E aí nós vamos fazer o lançamento também, né, do nosso programa. Esse programa são 10 encontros, imagina, Paulo, a gente ter 10 encontros para esclarecer, para orar, para fazer louvação, para debulhar a Bíblia, para terminar o estudo de Atos, que Atos dá para a gente fazer uma imersão muito profunda, mais profunda até do que um estudo a gente já está prevendo para no final de maio, Faraco, a gente fazer uma de Apocalipse. Teve pedidos aí, então essa de Apocalipse aí vai pegar fogo, no bom sentido, tá? Mas eu quero ir fundo nessa de Atos, tem muita coisa para a gente explorar aqui em Atos, tá? Muita coisa para ser revelada, e isso não é nem a ponta do iceberg do que tem para revelar. E se você gostou, vale muito a pena, sabe, Paulo, entrar nessa imersão. Eu até vou passar aqui para vocês, ó, para quem quiser bater um print, você vai conseguir fazer a sua inscrição, ó. Ele é um QR Code, tá? Um QR Code, deixa eu mostrar aqui para vocês. E com o QR Code, você entra na plataforma, aqui, ó. Aqui está o QR Code, ó. R$ 97,00, 4 vezes sem juro, e aí você se torna aluno aqui da imersão de Atos, que vai acabar na semana que vem, só porque nós vamos ter mais 3 meses, né, juntos aí, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. E a gente vai trazendo gente, né, Faraco, para frequentar, para participar, pode entrar a qualquer momento, e as pessoas têm acesso a todas as gravações. Lá dentro da plataforma tem uma aula minha sobre serenidade e confiança, que é inteligência emocional. Eu acredito muito que para a pessoa desenvolver uma inteligência espiritual, ela tem que primeiro trabalhar a inteligência emocional, se relacionar bem com os outros, se relacionar bem consigo, se relacionar com Deus, porque é um relacionamento que a gente tem que desenvolver, olhar Deus como uma pessoa para se relacionar com Ele, ouvir Ele, atender a Ele. Então, a inteligência emocional, tá? Que daí é um grande instrumento de alavancagem espiritual. Por isso que eu sou um especialista em inteligência emocional. Nós vamos ter ali gravações também de inteligência emocional. E é isso, gente. Tamo junto, então. Quinta-feira, nós vamos fazer um encerramento com chave de ouro, vamos se aprofundar e vai ser uma imersão profunda. Nós vamos fechar na quinta-feira, então, tá? Mesmo horário, 19h30, para a gente se aprofundar mais um pouquinho em Atos, tá? Então é isso, gente. Uma boa noite. Valeu. Abraços. Boa noite. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, que
dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo, mas não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Todo mundo, Jesus! Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus.
premissa, tá? Desse nosso estudo. Então, no treinamento de Atos, tá? Só será eu, a princípio, que eu quero se aprofundar. Talvez a gente tenha também aí convidados como os pastores, né? E a gente vai ter um brinde surpresa também, tá? Então, só recapitulando, vão ser 10 encontros, tá? De Atos que vão ficar faltando aqui da nossa imersão por apenas R$ 97 para participar.